Olá a todos os professores, pastores, superintendentes e a todos que estão assistindo a esta aula sobre a lição 5 do nosso trimestre, a carreira que nos está proposta. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de estudo complementar. Hoje iremos abordar o tema dos inimigos do cristão. Que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos então para a interpretação simplificada do texto áureo. Hoje é com você, professora Ilron. Se nós, como cristãos, escolhemos viver de acordo com a orientação do Espírito Santo em nossas vidas, então devemos também caminhar nessa mesma direção, seguindo seus ensinamentos e orientações. Isso significa não ceder à inveja ou ao desejo de sermos melhores do que os outros. Não devemos ficar irritados uns com os outros por motivos egoístas ou buscar a glória para nós mesmos. Em vez disso, devemos praticar o amor, a paciência e a humildade, valorizando e respeitando aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Professora, poderia nos explicar de maneira simples a aplicação prática da lição de hoje em nossa vida cotidiana? Sim, e com muito prazer. Na jornada da fé, encontramos adversários que tentam nos desviar do caminho certo. O diabo nos tenta com mentiras e enganos. A nossa própria natureza pecaminosa nos leva a fazer escolhas erradas e o mundo ao nosso redor exerce pressões contrárias aos valores cristãos. No entanto, é importante lembrar que, através de Cristo, temos a capacidade de vencer esses desafios. Ele nos fortalece, nos orienta e nos capacita a superar todas as dificuldades que encontramos ao longo do caminho, tornando-nos mais do que vencedores. Vamos com um breve resumo da leitura bíblica em classe. Professora Ilron, por favor, sinta-se à vontade para começar. Em Romanos capítulo 6, Paulo nos ensina que ao nos unirmos a Cristo, somos libertos do domínio do pecado. Devemos considerar a nós mesmos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, através de Jesus Cristo. Não devemos permitir que o pecado reine em nossos corpos, nem devemos nos submeter às suas tentações. Em vez disso, devemos nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça. O pecado não tem mais poder sobre nós, pois estamos sob a graça de Deus, não mais sob a lei. Já em 1 João capítulo 2, somos exortados a não amar o mundo nem as coisas que nele existem, pois isso não vem do Pai, mas do mundo. As tentações do mundo, como a busca pelos prazeres carnais, a cobiça e a arrogância, são passageiras. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, devemos nos afastar das seduções mundanas e nos dedicar a buscar e seguir a vontade de Deus, que é eterna. Caros professores, esperamos que nossos comentários sejam úteis para o preparo de suas aulas que serão ministradas neste próximo domingo. Estamos cientes de que vocês estão dedicados ao estudo da lição e esperamos que esses comentários possam servir como um recurso auxiliar nesse processo. Nosso intuito é contribuir de forma positiva com vocês, oferecendo esta ferramenta que possa enriquecer ainda mais o conteúdo abordado. Dessa forma, vamos agora explorar os tópicos da lição. Professora Ilron, continue a iluminar os comentários da nossa revista dominical. Então, continuando, vamos para o primeiro tópico. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. Ponto 1. O diabo é real. O diabo é uma figura real na fé cristã. Ele é frequentemente mencionado na Bíblia, desde o começo até o final. Na Bíblia, o diabo é descrito como um ser maligno que tenta afastar as pessoas de Deus e fazer o mal. Embora não possamos vê-lo, sua influência é sentida em muitas histórias da Bíblia e na vida das pessoas. Jesus também falou sobre o diabo, alertando as pessoas sobre seus enganos e tentações. Portanto, para os cristãos, é importante estar ciente da realidade do diabo e permanecer vigilante contra suas influências negativas. Ponto 2. A descrição de Satanás. Satanás é uma figura séria na fé cristã, frequentemente representado como o inimigo de Deus e dos crentes. Na Bíblia, ele é descrito como um ser maligno que tenta enganar e desviar as pessoas do caminho de Deus. Ele é muitas vezes retratado como um adversário astuto, tentando convencer as pessoas a fazerem coisas erradas. Apesar de não ser possível vê-lo, acreditamos na sua existência com base no que está escrito nas Escrituras Sagradas.
É importante para os crentes estarem cientes das táticas de Satanás e resistir às suas tentações, confiando na proteção e orientação de Deus. Ponto 3. A identidade do inimigo. O primeiro inimigo do cristão é conhecido como o diabo. Ele é retratado como uma figura malévola e enganadora na fé cristã. Embora não possamos vê-lo, sua presença é sentida por meio de suas ações destrutivas e tentadoras. Na Bíblia, o diabo é descrito como um adversário de Deus e da humanidade, sempre buscando causar confusão e desviar as pessoas do caminho certo. Ele é muitas vezes retratado como o oposto do que é bom e justo. Para os cristãos, reconhecer a identidade do diabo é crucial para resistir às suas tentações e permanecer firmes na fé. É importante lembrar que, embora o diabo possa ser poderoso, Deus é ainda mais poderoso e oferece proteção e força para enfrentar qualquer desafio que possamos encontrar. Após absorvermos as percepções compartilhadas pelo pastor Osiel Gomes no primeiro tópico, é hora de nos aprofundarmos no segundo tema. O desafio da carne, o segundo inimigo do cristão. Ponto 1. Conceito bíblico de carne. Na Bíblia, o termo carne não se refere apenas ao nosso corpo físico, mas também aos desejos e inclinações humanas que estão em conflito com a vontade de Deus. Isso inclui desejos egoístas, impulsos pecaminosos e fraquezas humanas. A carne muitas vezes nos leva a agir de maneira contrária aos ensinamentos de Deus e nos afasta do seu caminho. Quando a Bíblia fala sobre lutar contra a carne, está nos alertando para resistir a esses desejos e tentações que nos afastam de Deus. É uma batalha espiritual interna entre o que sabemos que é certo e o que nossa natureza humana nos impulsiona a fazer. Portanto, o conceito bíblico de carne nos lembra da importância de nos esforçarmos para viver de acordo com os princípios de Deus, resistindo aos impulsos egoístas e buscando a orientação do Espírito Santo para vencer as tentações e viver uma vida que honra a Deus. Ponto 2. A carne no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo carne é usado para descrever os desejos e inclinações humanas que estão em conflito com a vontade de Deus. Isso inclui coisas como os desejos egoístas, impulsos pecaminosos e fraquezas humanas. Em várias passagens, os escritores do Novo Testamento alertam os cristãos sobre a luta contra a carne. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17 que devemos andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Em Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19, Paulo descreve a batalha interna que enfrentamos entre querer fazer o que é certo, mas sendo tentados a fazer o que é errado por causa da natureza carnal. No entanto, o Novo Testamento também oferece esperança e encorajamento aos cristãos. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 5 que aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja, e em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ele fala sobre os frutos do Espírito, que incluem amor, alegria, paz e autodisciplina. Portanto, no Novo Testamento, a carne é vista como um inimigo espiritual que os cristãos devem combater, buscando a orientação do Espírito Santo para resistir aos desejos da carne e viver uma vida que honra a Deus. Ponto 3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Na fé cristã, quando falamos sobre carne, não nos referimos apenas ao nosso corpo físico, mas também aos desejos e impulsos que vão contra a vontade de Deus. É como aquela voz dentro de nós que nos tenta a fazer coisas erradas, como ser egoísta, ceder à luxúria ou agir de forma injusta. A carne representa a nossa natureza humana pecaminosa, que está em conflito com o Espírito de Deus dentro de nós. É como uma força que nos puxa na direção oposta do que sabemos que é certo e bom aos olhos de Deus. Portanto, a perspectiva doutrinária da palavra carne nos lembra da batalha espiritual que enfrentamos diariamente, entre o que é bom e o que é egoísta em nós. É um lembrete da necessidade de depender do Espírito Santo para nos ajudar a resistir às tentações da carne e viver de acordo com a vontade de Deus. Estão apreciando o material que estamos compartilhando? Está sendo útil para vocês? Se sim, por favor, deixem um comentário abaixo. Isso nos ajudará a alcançar mais pessoas, pois o YouTube leva em consideração o engajamento dos espectadores. Professora, sinta-se à vontade para compartilhar suas reflexões sobre o terceiro tópico.
O inimigo do cristão, o mundo. Ponto 1. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Na Bíblia, quando se fala sobre o mundo, geralmente não se refere ao planeta Terra ou às pessoas nele, mas sim aos sistemas, valores e padrões que estão em oposição aos ensinamentos de Deus. É como um estilo de vida que está em desacordo com os princípios do amor, da justiça e da verdade de Deus. O mundo na Bíblia pode incluir coisas como egoísmo, ganância, orgulho, imoralidade e idolatria. É tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos leva a buscar satisfação apenas nos prazeres temporários e nas riquezas materiais. No entanto, a Bíblia também nos lembra de que Deus ama o mundo e deseja a salvação de todos. Ele nos chama para vivermos no mundo, mas não sermos dominados por ele. Em vez disso, devemos buscar viver de acordo com os valores do reino de Deus, amando a Deus acima de tudo e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, a perspectiva bíblica da palavra mundo nos lembra da importância de discernir entre os valores mundanos e os valores do reino de Deus, e nos chama a viver de maneira que honre a Deus em tudo o que fazemos. Ponto 2. 3 níveis de vícios infames. Primeiro nível: concupiscência da carne. Este tipo de vício envolve os desejos e impulsos que vêm do nosso corpo físico. Está relacionado com a busca por prazeres imediatos e egoístas, muitas vezes levando a comportamentos prejudiciais para nós mesmos e para os outros. Isso pode incluir o abuso de substâncias como álcool e drogas, a indulgência em comida em excesso, a prática de atividades sexuais sem responsabilidade ou a violência física. É uma luta contra os desejos carnais que nos afastam do caminho de Deus. Segundo nível: concupiscência dos olhos. Este nível de vício está relacionado ao que vemos e desejamos em nossa mente. Envolve a tentação de querer coisas que são contrárias aos princípios de Deus, muitas vezes incentivadas pela mídia, pela cultura popular ou por influências externas. Pode ser atraído por imagens sensuais, conteúdo violento, ganância por riquezas materiais ou qualquer coisa que alimente nossos desejos egoístas e nos afaste da verdadeira bondade e santidade. Terceiro nível: soberba da vida. Este tipo de vício se manifesta quando nos colocamos acima de Deus e dos outros. É uma atitude de orgulho e arrogância que nos leva a confiar em nossa própria sabedoria e força, em vez de depender de Deus. Expressa-se através da busca excessiva por reconhecimento, poder, sucesso e prazer pessoal, sem considerar as consequências para nós mesmos e para os outros. É uma forma de idolatria, onde colocamos nossos próprios desejos e interesses acima dos de Deus. Esses 3 níveis de vícios representam desafios significativos para os cristãos, exigindo vigilância constante, autocontrole e confiança em Deus para vencer as tentações e viver uma vida que honra a Ele. Ponto 3. Vencendo o mundo. Existe um sistema de pensamento e comportamento, influenciado pelo maligno, que busca nos desviar do caminho que leva ao céu. Esse sistema promove ideologias contrárias aos ensinamentos de Cristo, estilos de vida que não glorificam a Deus e práticas que vão contra os valores do Evangelho. Ele tenta nos afastar da fé e nos distrair com preocupações terrenas e prazeres temporários. Para resistir a essas investidas, é necessário buscar uma vida cheia do Espírito Santo, que nos capacita a discernir o que é verdadeiro e a resistir ao mal. Além disso, devemos viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo, seguindo sua vontade e exemplo em todas as áreas de nossa vida. É importante nos submetermos a Deus, reconhecendo sua autoridade sobre nossas vidas, e resistirmos ao diabo, rejeitando suas tentações e artimanhas. A promessa bíblica nos assegura que ao resistirmos ao mal, o diabo fugirá de nós, deixando-nos livres para viver uma vida que honra a Deus e nos conduz ao seu reino. Os comentários têm sido excelentes e poderíamos continuar, mas agora é o momento de concluirmos. Vamos encerrar com a professora Yuron, que certamente nos brindará com sua habilidade talentosa. Obrigada, professor Oyatsabes. Concluirei dizendo que diante dos desafios enfrentados pelo cristão, é vital reconhecer e entender os inimigos que surgem em sua jornada espiritual. Desde o diabo, representando o mal em sua forma mais original, até as lutas internas contra a carne e as influências corruptoras do mundo, a batalha espiritual é real e constante. O diabo, com suas astúcias e tentações, busca nos desviar do caminho de Deus,
enquanto a carne nos leva a ceder aos desejos egoístas e aos impulsos pecaminosos. O mundo, por sua vez, nos confronta com valores e padrões que contradizem os princípios divinos, buscando nos afastar da verdade e da santidade. Diante desses inimigos, é necessário estar revestido da armadura espiritual, fortalecido pelo Espírito Santo e firmado na Palavra de Deus. Ao resistir ao diabo, buscar vencer os desejos carnais e discernir as influências mundanas, o cristão pode permanecer firme em sua fé e seguir adiante em sua jornada espiritual. Portanto, que cada cristão se mantenha vigilante, confiando no poder de Deus para vencer os inimigos que surgem ao longo do caminho, e lembrando-se sempre da promessa divina de que, com Ele ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Muito bem. Para resumir o que aprendemos nesta aula com nossa professora, gostaria de destacar 5 postos chaves. Primeiro ponto: reconhecimento da batalha espiritual. É crucial reconhecer que os cristãos enfrentam uma batalha espiritual diária contra forças malignas, tanto internas quanto externas. Segundo ponto: dependência do poder de Deus. Para vencer os inimigos espirituais, é essencial confiar no poder e na orientação de Deus, buscando estar sempre revestido com sua armadura espiritual. Terceiro ponto: firmeza na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e orientação. Ao se firmar na Palavra, os cristãos encontram força para resistir às tentações e discernimento para enfrentar os desafios da vida. Quarto ponto: comunhão com o Espírito Santo. A comunhão íntima com o Espírito Santo capacita os cristãos a discernir entre o bem e o mal, a resistir às tentações e a viver uma vida que glorifica a Deus. Quinto ponto: confiança na vitória em Cristo. Por fim, é importante lembrar que, em Cristo, os cristãos têm a vitória garantida sobre os inimigos espirituais. Ao confiar em seu poder e promessas, podem enfrentar qualquer desafio com esperança e segurança. No vídeo anterior, incluímos um link na descrição abaixo para acessar o e-book da lição 4. Nosso objetivo era continuar compartilhando e-books das lições com vocês. No entanto, devido à política do YouTube em relação a links externos, precisaremos fazer uma pausa nessa prática. Esperamos poder retomar o projeto em um futuro próximo, mas por enquanto, nos concentraremos exclusivamente nos vídeos das aulas. Foi um prazer estar com todos vocês. Nos encontraremos novamente na próxima segunda-feira, a partir das 5 horas da manhã, para explorarmos juntos a lição bíblica dominical número 6, que abordará o tema As Nossas Armas Espirituais. Desejamos a todos os professores uma excelente aula neste próximo domingo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.